Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários sempre de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos para a nossa leitura bíblica diária. 2 1 e 2. Segunda Timóteo 1 e 2, não é? Deixa eu ver se é. Segunda Timóteo 1 e 2. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque, muitas vezes, deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia a misericórdia da paz do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de minhas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos,
descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Agora a gente vai ler o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, dia 19, já estão chegando quase na metade. Deixa eu ver aqui, dia 19, passar aqui, dia 19, cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova. Somente se trabalhar duro para fortalecer relacionamentos, tratando todos com igualdade, com dignidade e honra. Tiago 3, 18. Aqui, Bíblia do Centenário, hein? Bíblia do Centenário, versão ARA. Tiago 3, lá no final da Bíblia. Hebreus, logo depois de Hebreus. Tiago 3, 18. Tiago 3, 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos 2, 42.
Atos 2, bom, aí chegou. Atos 2, 42. Folha fininha, aí não abre. 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na parte por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe estas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca, e então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo. Quando ninguém tem coragem de se manifestar, quando a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, que não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser.
Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fosse sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema. A autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos, de nenhum tipo, e para os religiosos e impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que, quando um amigo que se alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os seus amigos, se embebeda ou se torna explorador. Você não deve agir como se tudo isso fosse normal. Não pode simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pela discussão da comunidade cristã? A vida da comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso, a Bíblia diz: sejam todos humildes, uns para com os outros. O vestimento adequado da comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Essa é a razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como se fossem superiores a alguém, antes alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Os cristãos de Filipos aconselha: nada falta por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais, não pensam em si. A vida da comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Em toda a igreja, em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil, normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguimos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade?
Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos uma família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas, descobrir o histórico delas. Quando você souber a experiência pelas quais já passaram, também será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão pega, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida da comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão oficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. A comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar a comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniram-se todos os dias. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se nas escadas para o partir do pão, participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que você faça um pacto entre todos no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo. E faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual comunhão de verdade é algo tão raro. Então, a comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensados, nos preparam para o céu. Dia 19. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Motivo para memorizar.
Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros, fiéis. 1 João 3,16. 1 João 3,16. João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pergunta para meditar: como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Bom, já acabou aqui a nossa leitura do dia 19 do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. O tema foi Cultivando a Comunidade. Seguidor de parte desse mais um dia de vida sobre os 10. Eu vou colocar as 10 dicas. Eu estou para ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Essa palavra para gerar fruto nos nossos corações. Que nós abençoe te proteger de todo mal nesses dias. Esteja aumentando cada vez mais nossa fé em Ti, Senhor. Esteja me fazendo ter uma vida da comunidade mais saudável, mais harmoniosa. Nossa vida na igreja, nossa vida fora da igreja, em todo lugar que a gente for. Que nós possamos ser bênção onde quer que nós pisemos. Que nós possamos levar o Teu amor até aquelas pessoas. Esteja bem com o pastor Jorge, que está passando por momentos de dificuldade, momentos de enfermidade. Esteja estando na saúde do Teu servo. Esteja bem com o pastor Robson, está internado, o Senhor já está no quarto. Cada dia mais as notícias vêm melhorando. Graças a Deus por isso. Esteja bem com todos que estão enfermos lá da PIBA. Senhor esteja abençoando e restaurando a saúde dos Teus servos, das Tuas servas. Em nome de Jesus. Amém. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários sobre de oração. Eu vou gostar muito de orar com você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.